boa noite. Eu sou o Marcos Alvito e esse é o podcast Lendo a África. Nesse podcast a gente vai conhecer mais, entender melhor a África e os africanos através da sua literatura. Esse é o nosso objetivo, fazendo isso sempre com muito prazer, através da leitura e interpretação de uma série de contos e romances africanos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Marcos Alvito e esse é o podcast Lendo a África. Neste episódio 0, eu vou explicar o que é o podcast, dizer a vocês como vocês podem utilizá-lo, mas vai ter um pequeno desvio antes disso, né? Comecemos então pelos objetivos. Este humilde podcast ousa ter 4 objetivos. Apresentar algumas das obras mais importantes da literatura africana é o primeiro. A gente vai escolher o creme de la creme, né? As obras mais significativas, mais prazerosas para vocês lerem conosco. Em segundo lugar, é preciso também conhecer autores e autoras, saber quem são, como eles se formaram, né? Como eles chegaram a se tornar escritores, e fornecer o contexto histórico, o momento em que os livros foram escritos, e que no caso dos autores africanos se relaciona bastante com a própria história da África. O terceiro objetivo é ajudar você a ter mais prazer na leitura. De que maneira? Primeiro, fazendo com que você perceba melhor os elementos literários da obra. O que seriam isso? Como os personagens são construídos, qual o estilo da obra, né? A maneira de utilizar as palavras, se é uma obra mais poética, mais realista, sem falar de períodos literários. Isso aqui não é uma escola, não é um podcast acadêmico, tá? Não precisam se preocupar com isso. Ninguém aqui está fazendo tese de doutorado, né? Vocês têm que também perceber a trama, né? A história, como ela está sendo construída, e o próprio ritmo da história, que ele acelera, diminui, etc. Por fim, mas não menos importante, a leitura dessas obras vai trazer também algum conhecimento sobre a África. Por isso o nome do podcast, Lendo a África. A gente vai ler obras literárias e ao mesmo tempo vai conhecer a África, seus povos, sua história, sua cultura, sua política, etc. Mas antes de chegar no ponto de como usar o podcast, que o podcast vai ter uma metodologia, um procedimento para ajudar vocês a explorarem melhor a literatura, precisamos fazer um breve desvio. Mas antes de explicar como usar este podcast, o modo de usar o podcast, nós precisamos fazer um breve desvio para falar do que vem a ser literatura africana, que é uma coisa que não é tão óbvia assim. Vou começar com uma história. Era uma vez um faraó chamado Rampsinitos. Seu tesouro era tão vasto que ele mandou construir uma câmara de pedra praticamente inviolável. Além disso, protegida pela muralha que cercava o palácio. Aos seus 2 filhos somente, ele contou como remover uma das pedras e entrar no local onde estavam todas as riquezas que viriam a ser deles depois da morte do pai. Mas os filhos não quiseram esperar tanto e logo penetraram na câmara, de lá saindo com grande soma de dinheiro. O rei se surpreendeu ao ver seus cofres bastante desfalcados, mas pensava que aquilo tivesse sido obra de ladrões. Sendo assim, mandou colocar armadilhas perto dos cofres onde estavam os tesouros. De fato, 2 ladrões resolvem assaltar o tesouro e um deles fica preso em uma armadilha. Pede que o irmão lhe corte a cabeça para não ser reconhecido, o que levaria à descoberta do seu irmão, que assim o faz. Corta a cabeça do irmão. Ao entrar na câmara, o faraó Rampsinitos fica surpreso ao ver um corpo sem cabeça. Disposto a descobrir quem era, manda que o cadáver seja pendurado na muralha e vigiado por guardas para descobrir quem viria vê-lo. O irmão, que estava vivo, se aproxima dos guardas, fazendo-se de vendedor de vinho, e embriaga os soldados do rei, podendo assim recuperar o corpo do seu irmão. Ainda por cima, ele raspa a barba da face direita dos guardas. Furioso e disposto a tudo para descobrir o autor daqueles feitos, o faraó abre a casa de sua filha,
dizendo a ela que recebesse carnalmente a qualquer homem que assim o solicitasse. Mas este homem só poderia tocá-la depois de dizer qual fora a coisa mais prudente e a mais perversa que fizera em vida. O ladrão percebeu este novo tipo de armadilha, mas mesmo assim apareceu e confessou à princesa que a ação mais perversa fora cortar a cabeça do próprio irmão, e a mais correta fora embriagar os guardas para recuperar o corpo do irmão. Quando a princesa tenta segurá-lo, ele estende um braço que ele cortara de um cadáver e escapa. O faraó se espanta com a astúcia e a ousadia do seu adversário e manda anunciar em todas as cidades do reino que perdoava este homem e lhe concederia largos favores caso ele viesse a se apresentar. O ladrão se apresenta para a surpresa do faraó e Rampsinitos lhe dá a filha em casamento, por ser o mais capaz dos homens, pois afanara os egípcios, que afanam todas as nações. Essa história aparece no livro, Histórias de Heródoto, autor grego do século V a.C. Ele é interessante porque é um conto, um conto, aliás, até bastante moral. Os filhos do rei enganam o faraó, e não somente os filhos do rei, mas também um par de ladrões, E o faraó não fica, não tem nenhum pudor, não evita usar o próprio corpo da filha para descobrir quem havia sido tão capaz. E, na verdade, contrata o ladrão, para ser sucessor dele, praticamente, ao casar com a filha, valorizando a ideia da astúcia, Ladrão que rouba ladrão vira faraó, É um texto interessante, mas, na verdade, não estou aqui para analisar esse texto, que pode ser considerado, nesse conto, pode ser considerado um dos mais antigos textos literários provenientes do continente africano. Ele remonta à civilização egípcia, surgida há mais de 5.000 anos. Os egípcios não somente conheciam a escrita, mas faziam amplo uso dela. Eles escreviam cartas, relatórios administrativos, textos sagrados, hinos para os deuses, por exemplo, textos filosóficos, sapienciais, com conselhos sobre a sabedoria, biografias e autobiografias. E por último, mas não menos importante, eles já escreviam poesia e escreviam, como a gente viu, contos. Sim, nós podemos falar de uma literatura egípcia. Mas o curioso é que a palavra de literatura, apesar de sua origem latina, derivada de litera, que significa letra, não adquiriu o significado que hoje atribuímos a ela antes do século XIX, de meados do século XIX. Hoje ela significa o conjunto das obras de ficção, basicamente contos, romances e poesia. Alguns já colocam a crônica, isso depende. Mas isso é muito recente. Durante muito tempo, a palavra literatura cobria também muitas obras de não ficção. Na Inglaterra do século XVII, o que era chamado de literatura incluía não só Shakespeare, mas os ensaios de Francis Bacon, sermões, autobiografias e outros tipos de obras. O mesmo se dava na França e em outros países. Para encurtar a história, o ponto que queremos chegar é: quando podemos falar em uma literatura africana? Se deixarmos de lado as concepções mais amplas de literatura, a literatura africana, em um sentido restrito, surge somente na segunda metade do século XX. E isto é um consenso entre os próprios escritores africanos e entre os críticos. Qual seria este sentido restrito do termo? Aqui a palavra literatura não diz respeito somente aos textos, mas à maneira pela qual são produzidos, como circulam, de que forma repercutem e tornam-se influentes. Em outras palavras, há que existir um campo literário, composto de autores, público e crítica. Isto para não falar em mercado editorial, em políticas governamentais e abarcando uma região mais ampla, o sistema de ensino. A literatura africana, em um processo deliciosamente contraditório, deriva não somente da riqueza cultural e da diversidade africana, mas é um fruto indireto e inesperado da colonização e do momento pós-colonial. Muitos, na verdade, quase todos os seus expoentes, estudaram em escolas em que se falava a língua e se idealizava a cultura do colonizador. Quer dizer, o sujeito na Nigéria estudava inglês, o sujeito em Ruanda estudava francês, em escolas de freiras ou escolas até do próprio governo francês ou inglês, em que se liam as obras
dos autores da metrópole, né? As obras clássicas dos autores da metrópole. Muitos escritores africanos foram, digamos assim, colonizados culturalmente, né, nessas escolas. Ou até mesmo foram para universidades, onde isso continuou, foram estudar literatura inglesa, literatura norte-americana, né? Ali é que eles desenvolveram, né, a arte da escrita. Mas o contraditório é que o próprio colonizador, a própria metrópole, forneceu armas, né, para que eles se tornassem escritores para criticar, inúmeras vezes, a violência do processo de colonização, as consequências perversas do processo de colonização para os povos africanos. Então, a gente pode dizer que o surgimento e desenvolvimento da literatura africana caminharam lado a lado com a resistência e a libertação dos africanos do jugo colonial, né? É uma história muito bonita, né, em que essa literatura ela surge literalmente dessa resistência, mas uma resistência que, de certa maneira, também, cujas armas também foram fornecidas pela própria metrópole. Há apenas 50 anos, no início da década de 70, nos conta Wole Soyinka, que é um autor africano, né, um crítico, um teatrólogo, foi o primeiro africano a ganhar o Prêmio Nobel em 1986, né? O Departamento de Inglês de Cambridge não aceitava a existência de uma literatura africana. Ele foi dar palestra sobre literatura africana e o Departamento de Inglês mandou ele dar a palestra no Departamento de Antropologia Social, que isso não cabia no Departamento de Inglês, né? E muitas universidades africanas, há 50 anos atrás, estudavam a literatura africana como um apêndice da literatura inglesa, né? Então, ainda numa atitude bastante submissa, digamos assim, à cultura da metrópole. Em pleno século XXI, o quadro é totalmente diverso. Se até 1985 nenhum autor ou autora africana havia recebido o Prêmio Nobel, agora já são 3. Hoje em dia, seria até mesmo ridículo duvidar da existência de uma literatura africana, né? Tal a pujança dela, tal a presença dela no cenário literário, no cenário editorial, né? O Mundo se Despedaça, o livro de Chinua Achebe, de 1958, que é considerado um marco inicial da literatura africana, já vendeu mais de 10 milhões de exemplares e foi traduzido para 45 línguas. Mais recentemente, Chimamanda Ngozi Adichie não somente publicou livros importantes no cenário atual, mas se tornou uma intelectual pública, escrevendo obras engajadas de não ficção acerca do feminismo e dos perigos de uma história única. Poderíamos citar muitos outros autores e autoras de destaque, como Scholastic Mukasonga, Yaa Gyasi ou Chigozie Obioma. Mas, na verdade, isso a gente vai fazer durante o curso, né? Isso a gente vai fazer durante o podcast, desculpem, que eu sou professor há mais de 40 anos, então palavra curso toda hora vem na minha boca. Mas está na hora da gente falar de como usar o podcast. Em outras palavras, para que serve e como é que nós vamos fazer, né? A não ser em casos especiais, todos os episódios do podcast serão assim. Primeiro vamos ler um pequeno trecho da obra, né, para vocês entrarem no clima. Depois falaremos um pouquinho do autor ou autora. Em seguida vem um breve resumo da obra para vocês se situarem, né, e para ajudar também na própria leitura. O quarto movimento vai ser apontar algumas possíveis interpretações, inclusive às vezes falando um pouquinho da fortuna crítica, de como, né, alguns teóricos, alguns críticos interpretam essa obra. O quinto elemento, não é coisa de rap, mas é o quinto elemento, é fornecer alguns pontos para vocês observarem acerca da linguagem, ou acerca de determinados episódios, ou acerca da trama, né, para vocês compreenderem melhor a obra e tirarem maior prazer. Pode ser, por exemplo, a construção de determinado personagem, a oposição entre dois personagens, né? E vamos finalizar, então, com a leitura de um segundo e último trecho, tá? Talvez seja do interesse de vocês, e é claro que eu vou esperar que vocês escrevam e-mails para mim, no e-mail marcosalvito@gmail.com, falando do que vocês acharam, né? Esse podcast aqui também tem um espaço lá para vocês fazerem comentários, ou no Facebook, através do Facebook, Alvito UF, que é o mesmo endereço, digamos assim, do meu Instagram, né? E talvez seja do interesse de vocês saber que em março deste ano, de 2024, que eu estou gravando, vai começar um curso chamado 7 Romances Africanos, em que eu vou
debater com a turma, né, analisar com a turma, interpretar com a turma 7 significativos romances africanos, mais ou menos na velocidade de um romance por mês, na verdade 4 encontros por mês, né, para analisar muito bem essas obras. Espero que o podcast sirva para vocês de alguma maneira, né? Se não servir, se tiver tudo errado, se tiver tudo ruim, me escreva também que eu quero saber para poder melhorar. Então, muito obrigado e agora espero que vocês, depois de ouvir esse episódio, ouçam também o episódio 1. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado pelo menos um pouquinho desse episódio do nosso podcast Lendo a África. Se você gostou, por favor, recomenda para um amigo, recomenda para uma amiga. Se não gostou ou se quer fazer qualquer observação, entre em contato comigo. Pode ser pelo e-mail marcosalvito@gmail.com ou pelo Facebook ou Instagram, sempre com o nome Alvito UF, UFF. Tá bom? Vai ser um prazer eu receber as suas observações e a gente conversar um pouquinho sobre a literatura africana, tá bom? Muito obrigado, então. Um grande abraço a todos e todas.